Amém, amados? Ainda de pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, do 35 ao 40. O pastor Paulo, ele costuma dizer: Pastor Maurício prega, eu conto uma história. O pastor Alexandre conserta a história que eu contei. Aí eu disse para ele: pastor, o que eu vou fazer então? Vou bater um papo com a igreja? Ele: troca uma ideia. Então vamos trocar uma ideia da parte de Deus. Marcos 10, do versículo 35 ao 40. Diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Amém. Deus amado, aqui está a tua palavra diante de nós, Deus, e ela é o motivo da nossa presença aqui, porque nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Fala conosco, Senhor, hoje com poder, com a unção do Espírito Santo, ó Deus, eu me coloco à tua disposição, toma a minha vida nas tuas mãos, ó Deus, que eu seja um instrumento para que a tua palavra chegue ao teu povo. Quebra toda a barreira, Senhor, todo o impedimento, ó Pai, e que teu povo saia daqui edificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, nós sabemos que fazer pedidos a Jesus é lícito. Nós vemos isso na palavra de Deus. Inclusive, Jesus, ao ensinar o padrão de oração, o Pai Nosso, que inclusive já foi objeto de estudo aqui no culto de oração por 2 vezes, nesse modelo de oração, Jesus deixa claro que é possível fazer pedidos. Ele pede que o pão nosso de cada dia, ele pede que Deus perdoe as nossas ofensas, ele pede que não nos deixe cair em tentação. Então, fazer pedidos a Jesus é lícito. Ele ensinou isso, deixou bem claro na sua palavra. Mas a palavra de Deus também diz que, primeiro, nós não sabemos orar como convém. A nossa oração, por melhor ou mais bonita que ela possa parecer, ela não convém. E por isso, o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis. E também nós pedimos mal. Muitas vezes pedimos mal. Abra lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A palavra aqui diz que quando nós pedimos para esbanjar esse nosso pedido nos nossos prazeres, nós pedimos mal. E quando nós lemos essa passagem aqui do Evangelho de Marcos, nos dá a impressão de que foi um pedido infeliz de Tiago e João. Diga-se de passagem, o Tiago, irmão de João, não foi o mesmo que escreveu essa epístola, mas nós vemos que foi um pedido
no mínimo inusitado, um pedido infeliz. Veja, volte lá no versículo 37 do Evangelho de Marcos. Capítulo 10, versículo 37. Eles dizem: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Um pedido estranho partindo deles, pedido dizendo assim: olha, Senhor, quando o Senhor estiver lá no bem bom, na tua glória, deixa a gente participar, deixa a gente tirar uma casquinha, deixa a gente aparecer. Um pedido estranho partindo de dois homens que andavam com Jesus. Um pedido, certamente, de quem se acha. Um pedido de uma pessoa que ainda está imbuída de um sentimento mundano, deixando entrar nos seus pedidos, influenciado por esse sentimento mundano de satisfazer o seu próprio ego. E isso, infelizmente, tem acontecido também muito na igreja hoje em dia. As pessoas hoje têm sido muito incentivadas a pedir, a exigir, a pedir, e nós vemos aqui que quando eles fazem esse pedido, no versículo 39, diz assim: disseram-lhe, podemos. Jesus havia dito, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? E eles dizem, podemos. Assim, olha, eu tenho plena capacidade. Jesus faz a pergunta para eles, vocês estão podendo? Vocês têm condição? Vocês estão preparados? Vocês sabem o que vocês estão me pedindo? Vocês têm noção? Eles, inclusive, ao fazerem esse pedido, eles querem nada mais, nada menos que ocupar o lugar de Jesus. Veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós sabemos que Jesus está hoje à direita de Deus. Então, se você tem uma pessoa que está à sua direita, você é óbvio que sabe que você está à esquerda dessa pessoa. Então, se Jesus está à destra de Deus e alguém pede para sentar à esquerda de Jesus, tomou o lugar dele. Ele está à destra de Deus. Então, sem perceber, pelo seu ego, levado pelo seu ego, ele simplesmente quer ocupar o lugar de Jesus. Ele quer estar na glória, ele quer ter posição. Tudo isso influenciado, como nós vimos no Evangelho, na Epístola de Tiago, para esbanjarmos nos nossos prazeres mundanos. E como pode, a gente para pensar, como pode isso acontecer com dois homens que andavam com Jesus, tão próximo a ele, eram íntimos dele? Nós vemos na palavra Tiago e João. João, então, era um homem muito íntimo de Jesus. E nós paramos para perguntar como podem dois homens fazer um pedido desse a Jesus. É incrível isso. E me faz perceber que é possível que a gente ande com Jesus durante muito tempo, ser íntimo dele, inclusive, e um dia a gente fazer um pedido desse a Jesus. Um pedido inusitado, um pedido contaminado pelos nossos sentimentos mundanos, porque Tiago e João, naquela época, naquela ocasião, talvez ainda não estivessem com pleno conhecimento. Há indícios de que eles tinham uma certa posição social, eles trabalhavam no ramo da pesca, seus pais poderiam ser influentes na Galileia. Então, talvez ainda contaminados por esse sentimento mundano, eles deixaram isso vir à tona. E é possível, ainda hoje, na igreja, pessoas que andam muito próximo de Jesus, fazerem
um tipo de pedido como esse. Mas o que nós temos que parar para pensar não é nem o pedido em si, que nós já vimos, que é um pedido estranho, um pedido absurdo, mas o que está por trás desse pedido. O porquê fazemos esse pedido, ou as pessoas fazem esse tipo de pedido. Jesus, ao ouvir esse pedido, ele dá uma bronca, como nós vimos aqui no versículo 38. Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado. Vocês têm noção do que do que vocês estão me pedindo? Jesus poderia tranquilamente chegar para eles e dizer assim: vem cá, vê se te enxerga, cara. Eu não sei se você já aconteceu isso contigo. Às vezes, quando a gente antigamente chegava perto de uma menina, ou tentava uma conversa com ela, e ela chegava para a gente e falava assim: pô, vê se te enxerga, cara. O que queria dizer isso? Eu falei assim: olha só, você não está com essa bola toda, você não está se vendo não, você não sem noção. Jesus tranquilamente, essa frase caberia para Tiago e João. Jesus poderia virar para eles e falar assim: pô, vê se te enxerga, vocês dois, vocês estão... E aliás, irmãos, nós, os seres humanos, eles têm esse defeito. Nós não costumamos nos enxergar bem. Nós enxergamos muito bem os defeitos dos outros, não os nossos. Nós, quando nos olhamos, nós achamos santos, nós nos achamos salvos. Os outros nós achamos que vão sempre para o inferno. Curiosamente, há uma semana atrás, ou 10 dias, eu vi uma notícia na internet. Uma líder de uma banda dessas aí foi interpelada por um fã, e o fã era homossexual. Ela virou para ele e falou assim: "Mô, vai se converter." Foi assim, engraçado. Ele precisa de conversão, ela não? E ela, com esse estilo de vida que leva, se requebrando por aí, cantando as músicas que canta, ele é quem vai para o inferno? Ele é que precisa de conversão, ela não. Então, o ser humano tem esse defeito, o ser humano não se enxerga, mas a pergunta que temos que fazer é: quando pedimos a Jesus algo, será que Ele pode nos dizer isso? Será que nós não nos enxergamos bem? Será que nós passamos por esse problema também? E isso é o que está por trás desse pedido, irmãos. É justamente nós não nos enxergarmos bem. Nós vamos até Jesus, fazemos pedidos a Jesus, queremos algo dele, queremos obter alguma posição para nós, queremos que ele nos abençoe, mas será que Jesus olha para nós e diz assim: pô, você não está se enxergando? Será que você não está vendo que você não é tudo isso? Será que você não está vendo que ainda falta para você comer muito arroz e feijão? Ainda falta para você muito preparo, muita unção do Espírito Santo, muita capacitação, como faltava para Tiago e João? Será que Jesus pode chegar e falar isso para nós? Como enxergamos a nossa posição diante de Jesus? Isso é que é o importante. Por isso, temos a tendência de, quando pedimos alguma coisa, nós extrapolamos sempre. Extrapolamos a nossa visão sobre a nossa posição. Ela nunca é a posição real de como nós somos diante de Jesus, como Jesus nos enxerga. Nós sempre vamos por os extremos. Ou nós nos achamos muito bem: eu sou muito santo, eu sou muito dedicado, eu sou um homem honrado, eu sou um homem justo, eu sou o filho do rei, eu tudo posso, e isso, aquilo outro. Ou vamos no outro extremo, ou nós somos o pior dos seres, ou nos achamos no pior dos mundos. Sempre há esses dois extremos. Nós gostamos dos extremos quando o recomendado na palavra de Deus é justamente a moderação. Abra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3.
Romanos 12, 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós não olhamos com moderação. Nós vamos para os extremos. Ou eu me acho muito bom, ou eu venho derrotado, me acho no pior dos mundos, acho que o meu problema é o pior de todos, acho que eu sou um coitadinho, que eu preciso do trato de Jesus, ou então não preciso de nada, sou autossuficiente, sou todo-poderoso, sou justificado e eu tudo posso. Amados, normalmente, tanto para os convertidos como para os não convertidos, há as seguintes possibilidades de como nós realmente somos diante de Deus. Para os não convertidos, infelizmente, a situação é sempre pior do que parece. O não convertido, ele acha que ele não precisa de salvação, ele acha que ele é bem resolvido, ele acha que ele é um homem bom, que tudo vai se resolver, que Deus é amor, que vai haver perdão, que ele vai para o céu. Ou então, ele acha que não precisa de Deus. Mas a situação é sempre pior do que parece. E quando ele, o não convertido, acha que ele não tem mais jeito, que ninguém vai salvá-lo, a situação ainda é pior, porque ele já está morto. Veja o que diz Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Efésios 2 diz que nós estávamos mortos, hoje, convertidos, temos vida juntamente com Cristo, mas o não convertido, ele está morto, morto em delitos e pecados. Então, se ele acha que está muito bem, que ele não precisa de salvação, a situação é pior, porque a palavra diz que ele está morto. E se ele se acha um coitadinho, que ninguém olha para ele, que ele precisa de atenção e de carinho, a situação também é pior, porque além disso ele está morto, condenado ao inferno. Então, para o não convertido, a situação é sempre pior. Para o povo de Deus, que acha que tudo está muito bem, cabe um alerta. O povo de Deus também, como nós vimos, hoje tem a influência de muitos pastores, de muitos segmentos das igrejas, implantando essa ideia, permeando essa ideia de que nós tudo podemos, nós merecemos o melhor dessa terra, nós somos os filhos do rei, a nossa herança, mas não é bem assim. Nós precisamos de uma palavra de alerta. Veja 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 12. Versículo bastante conhecido. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E Apocalipse 3,17. O pastor Alexandre falou sobre esse versículo no domingo à noite. 3,17. Carta a Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. As duas cartas foram escritas para a igreja, tanto a de Coríntios como para a de Laodiceia.
em todas elas ao alerta. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E muitos acham, não, nós somos ricos, nós temos o melhor dessa terra, nós somos abençoados. Mas Jesus diz para essa igreja, você pensa que é rico, mas não percebe que você é miserável, pobre, cego e nu. Então, há uma palavra de alerta para o povo de Deus que pensa que está muito bem. E para o povo de Deus, na outra extremidade, que acha que está também no pior dos mundos, você mais do que ninguém deveria perceber que a situação é muito melhor do que parece. Veja o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, na outra extremidade do ímpio, do que não é convertido, que está morto em delitos e pecados, o povo de Deus está vivo, ele ressuscitou com Cristo. Então, como eu me vejo diante de Jesus, como ele me vê, nunca é bem como parece para mim. Quando eu estou nos extremos e quando o indicado seria a moderação, nesses extremos a coisa é sempre diferente de como o homem vê. Nunca é como nós vemos. Mas Tiago e João, como nós vimos, eles se achavam capacitados, eles se achavam em condições de beber o cálice e receber o batismo de sofrimento. E eles, como Jesus disse lá em Marcos, de fato, Tiago e João beberiam desse cálice e seriam batizados com esse batismo. Tempos depois, aí sim, com preparo, com unção, com revestimento de poder do Espírito Santo, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, está no livro de Atos. João não foi martirizado, mas sofreu muito, passou anos preso na ilha de Patmos, sofreu horrores. Eles, de fato, passaram pelo batismo de sofrimento, mas naquele momento sofriam desse mal, dessa miopia, de não conseguir se enxergar direito, não perceber como Jesus os via. Então faziam e fizeram esse pedido. Aliás, os discípulos de Jesus, poucas vezes nós vemos na palavra, na época que andaram com Jesus, a maior parte das vezes a gente vê Jesus chamando a atenção deles, eles dificilmente davam um adentro. Normalmente sempre falavam alguma besteira e Jesus dizia: incrédulos, até quando vos sofrerei? Homens de pequena fé. Só depois com revestimento de poder do Espírito Santo é que de fato entenderam, aprenderam e foram capacitados para passar por esse batismo de sofrimento. Mas o batismo que Jesus se referia, só ele podia passar. Só ele era capacitado para sofrer aquele batismo e beber daquele cálice. E ninguém gosta, irmãos, ninguém gosta de carregar a culpa por algo que não fez. Aliás, ninguém gosta de carregar a culpa por algo que fez, o que dirá pelo que não fez. Você deve estar sabendo que o julgamento do mensalão está acontecendo, e eu vi o advogado do Marcos Valério, na defesa do seu cliente, dizer assim: meu cliente não é um troféu ou um personagem para ser sacrificado num altar midiático. A mídia o condenou, o julgou e o condenou. Ou seja, o meu cliente, ele não tem por que pagar pelos erros de outros que cometeram aí. Ora, é a palavra que se diz de não querer levar a culpa pelos outros. Isso no mundo a gente conhece muito bem, se chama: olha, eu não quero ser o bode expiatório,
eu não quero pagar pelos erros que eu não cometi. E isso é que ele estava se referindo. Engraçado, só que quando ele diz que ele não deve ser sacrificado num altar midiático, gozado porque justamente foi num altar mais midiático que poderia haver que Jesus foi crucificado, que Jesus foi sacrificado. Existe algo mais midiático do que a morte na cruz? Ele tinha que andar carregando a sua própria cruz, ficava ali para todos o verem. O julgamento dele também foi muito midiático, todos lá pedindo, dá-nos Barrabás. Se fosse nos dias de hoje, com certeza, irmãos, teríamos a cobertura das emissoras, TVs a cabo, a Record com certeza iria pegar a exclusividade, e seria assim. Naquela época foi exposto para a mídia, mas como nós lemos aqui, ele, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, ele se ofereceu, ele pagou o preço, esse batismo de sofrimento, que só ele era qualificado. Abra lá em Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, do 5 ao 10. Diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aqui em Levítico nós vemos um ritual no qual Deus instituiu que haveria necessidade de se levar 2 bodes e um novilho. O sacerdote iria fazer a expiação dos seus pecados e pela sua casa com o novilho, e com os 2 bodes, um seria imolado para o perdão dos pecados do povo, e o outro, o bode emissário, simbolicamente era largado, abandonado no deserto para levar os pecados do povo. E talvez você não saiba, mas essa expressão bode expiatório surgiu exatamente dessa cerimônia, que muitos ouvem falar por aí, mas ninguém sabe de onde veio. Mas eu quero dizer para você que esse bode expiatório é Jesus. Ele se ofereceu para fazer a expiação dos pecados de todo o povo num altar midiático, sem ter culpa nenhuma, e não houve necessidade de serem 2. Ele mesmo fez a expiação e ele mesmo levou. Então, ele é o bode expiatório. Só ele era capacitado para sofrer o batismo, aquele batismo que ele havia se referido. Então, meus amados, a conclusão que nós tiramos disso tudo é que se a sua situação não é tão ruim quanto parece, Cristo te salvou. Se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, Ele te salvou, Ele é o bode expiatório. Então você não pode se enxergar no extremo de que é o coitadinho, está no pior dos mundos. Se você não é convertido, você precisa conhecer Jesus, que fez a expiação. Ele foi o bode expiatório, ele aceitou pagar os pecados, não só do senhor Marcos Valério, de toda essa cambada que está aí sendo julgada, mas também a minha e a sua culpa. Ele aceitou assumir o papel de bode expiatório. Então a sua situação não é tão ruim quanto parece. Jesus te salvou,
Ele pagou os teus pecados. E quando eu me vejo grande, essa é a lição que Jesus dá, voltando lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 42 ao 45. A questão é que quando eu me vejo grande, Jesus me vê pequeno. E quando eu me vejo pequeno, Jesus me vê grande. Veja o que ele diz no versículo 42 ao 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então Jesus chama eles para um particular e diz: olha, aqui no reino de Deus não é como funciona aí no mundo. Porque no mundo os dominadores têm autoridade, eles exercem autoridade sobre os outros, mas aqui no reino de Deus, vocês não podem deixar esse sentimento mundano entrar na hora que vocês forem fazer os pedidos a Deus, para que não aconteça lá como em Tiago, deixar que esses pedidos sejam somente para os seus prazeres. Jesus, quando nos vê, Ele nos vê apropriadamente. E nós não podemos deixar que esse nosso ego atrapalhe essa nossa visão. Nós não podemos deixar, como aconteceu com Tiago e João, dois homens que andaram durante tanto tempo próximo a Jesus, ali andando com Ele, e ao fazer um pedido, fazem um pedido absurdo desse. Irmãos, tome cuidado para que Deus e Jesus não olhe para você e diga assim: olha, vê se te enxerga, você não vê direito a sua situação diante de mim. Nós podemos e devemos evitar isso, buscando o pleno conhecimento da palavra de Deus para nós. Amém? Amados, fique de pé, por favor, vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecemos a Deus porque podemos louvar o Teu nome, Te adorar. Podemos aprender um pouco mais acerca da Tua palavra. Meu Deus, através dessa passagem, Senhor, entendemos que nós não podemos, ó Deus, ter uma visão errada da nossa posição diante de Ti. O Senhor nos vê de outra maneira. No reino de Deus as coisas são diferentes. Se nós queremos parecer grandes, somos pequenos. Se nós aí sim quisermos ser humilhados, quisermos ser pequenos, aí sim seremos grandes diante de Ti. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a entender isso e a olhar para dentro de nós apropriadamente, sem termos, ó Deus, uma visão turva, errada daquilo que somos diante de Ti. Para, Deus, que isso não contamine os nossos pedidos, para que possamos pedir de acordo com a Tua vontade. Deus, abençoa a nossa vida, Senhor. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, também pelo pastor Maurício, pelo pastor Paulo, pelo pastor Alexandre. Guarda essas vidas, ó Deus, traz eles de volta até nós, em paz e segurança, que eles possam nos trazer também, ó Deus, mais ensinamentos. Senhor, guarda as nossas vidas, nos ajuda a aprender contigo. Nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode fechar seus olhos agora? Você pode fazer essa oração: Senhor, Tu és o Deus que me sondas. Se existe alguma coisa ainda que não te agrada, que existe em mim e não te agrada, Senhor, venha trabalhar isso na minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor me sonda, que o Senhor me vê, que o Senhor me conhece a intenção do meu coração. Se existe alguma má intenção no meu coração, Senhor, tira de mim. Eu quero estar segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero cumprir o Teu chamado. Senhor, eu quero ser o Teu discípulo, eu quero ser o farol, eu quero ser a ponte, eu quero ser a flecha. Eu quero ser o instrumento pelo qual o Senhor vai atingir aquela pessoa que anda oprimida pelas drogas, que anda entristecida, sem Cristo e sem salvação, sem esperança. Eu quero ser esse instrumento, Senhor. Enche a minha mente, enche o meu coração, Senhor, porque eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser Teu filho, Teu instrumento. E você pode cantar isso agora e fazer essa oração ao Senhor: Senhor, eu quero ser esse instrumento eficaz nas Tuas mãos. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração. Peça. Transforma-me conforme Oh, Senhor, nos transforma. Nos transforma conforme a Tua palavra. Enche-me até que Me enche, Senhor, me enche até transbordar. Até transbordar, Senhor. Diga: usa-me, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Usa-me como farol. como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, Peça a Ele. transforma-me,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Este sim.